Por que a salvação é grandiosa? O texto está usando esse termo grandioso, salvação grandiosa. O primeiro ponto, ela é grandiosa porque primeiramente foi declarada pelo Senhor Jesus. Foi Ele que veio nos declarar as boas novas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação vem por meio de Jesus. Dá uma olhada lá em Lucas 19:9. Ele veio para salvar. Marcos 3:4. Lucas 4:18 também fala. Sua missão impõe certa obrigação moral sobre os homens. Marcos 8:35. A salvação requer um coração contrito, a receptividade como a de uma criança, a renúncia de tudo por causa de Cristo. Cristo vem em primeiro lugar, tudo se torna secundário, porque está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela é grande porque foi confirmada por milagres, sinais e prodígios, cujo intuito é obter a atenção dos homens. Os milagres que o Senhor Jesus fez ali era para chamar a atenção dos homens. Imagina você que algumas pessoas começaram a seguir a Jesus quando de repente um cego foi curado. Alguém que não enxergava, que nunca enxergou de nascença, ele era cego. O Senhor Jesus o cura. Essa notícia se espalha então. Então o Senhor tinha a atenção dos homens. E mais adiante vai dizer que uma multidão o seguia. Então os milagres, sinais e prodígios, aleluia, têm como intuito obter a atenção dos homens. Chamar a atenção deles para Deus. Deus pode te curar, Deus pode te libertar. Deus tem poder para fazer isso na sua vida. Louvado seja Deus. A salvação é grande também porque foi confirmada pelos dons do Espírito Santo. Em Hebreus 2:4 fala sobre isso. O que trouxe manifestações espirituais aos homens, o que deu aos homens plena certeza que a mensagem é verdadeira. Embora Cristo e seus apóstolos não estejam mais em nossa companhia, de acordo com esses dons ainda podemos ver seu poder em operação. O Senhor Jesus fez milagres, depois os apóstolos provaram disso também. E nos nossos dias também temos visto a mão do Senhor se mover no nosso meio. Aleluia! E tudo isso é por causa da salvação, da grandiosa salvação que está em Jesus Cristo. Resumo, queridos, a grandiosidade da salvação é confirmada por 3 fatos. Foi anunciada pelo Senhor, guarda bem isso, querido. Foi confirmada pelos apóstolos e foi atestada pelo ministério do Espírito Santo, através de milagres e sinais espirituais. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, que fala lá sobre os dons do Espírito. Amém? Dons esses que estão presentes ainda hoje no nosso meio e que devemos buscar esses dons. Se a igreja não está tendo esses dons, devemos buscar, porque eles são necessários, esses dons, para que nós possamos crescer, para fazer a obra de Deus expandir, o reino de Deus expandir. Precisamos buscar os dons do Espírito. E o próximo ponto, amados, tem como título aqui: as consequências para quem negligenciar a salvação. E você pode, talvez você cristão que está assistindo, pode pensar, mas tem como fazer isso? Depois de ouvir tudo isso aqui que o Senhor nos trouxe, que a palavra faz, que temos acesso agora, é possível sim, amados. O desvio das coisas que temos ouvido. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus por muito tempo, mas de repente elas pararam de ouvir.
Se nós, como seguidores de Jesus, não nos apegar com mais firmeza às verdades que ouvimos de Jesus, inevitavelmente nos desviaremos e não escaparemos da justa punição divina. Hebreus 2, 2 e 3. Se deixarmos de ouvir a palavra de Deus, falamos aqui agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? Hoje nós temos um mundo colocado na nossa frente através da internet. E um mundo maravilhoso, porque eu estudo muitas coisas pela internet. É uma bênção. Mas tem muitas coisas ruins também. A escolha é minha e a sua. O que nós estamos vendo? Nós podemos, inclusive, estudar a palavra de Deus pela internet. Mas nós podemos clicar no botãozinho, sei lá, no lugar errado. E ver outras coisas que vão estar alimentando a nossa mente, o nosso coração. A palavra de Deus diz o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, que é vida, que gera fé, confiança, amor, se nós passarmos a ouvir outras coisas, como seremos então? O que faremos com essas informações que nós estamos tendo, então, se não for da palavra de Deus? Pensar muito bem, buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Os tempos são difíceis, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que ouvem e que praticam a palavra de Deus, sempre acharão uma porta aberta. Mas para isso eu tenho que entender no meu pensamento, no meu coração, que essa palavra é viva para mim acreditar. E então essas coisas acontecerão na minha vida. Se eu deixar de ouvir a palavra de Deus, isso vai ficando para trás, vai enfraquecendo a minha mente, o meu coração vão estar sendo cheios com outras coisas que não vão gerar essa fé, que talvez podem até trazer coisas momentâneas para esse momento em que vivemos agora, a nossa vida terrena, mas que não trarão, talvez, a vida eterna. Então, queridos, não devemos nos desviar, deixar de ouvir a palavra de Deus. Esse é um dos pontos que faz com que o cristão esmoreça na sua fé. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 2, do 1 ao 4, tem vários versículos ali. A ira divina em consequência da negligência. Esses versículos vão falar disso. A ira divina. Próximo ponto, a perda da grandiosa salvação. A perda da salvação. Podemos perder a salvação? Podemos sim. Podemos perder a salvação. Jesus, ele veio, derramou seu sangue para nos salvar. Mas nós devemos ser constantes, continuamente buscar da palavra de Deus. Porque podemos perder, sim. Apocalipse 2, do 3 ao 5, diz assim, ó. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Olha que sério é isso, queridos. Aqui diz então, né, aos cristãos de Éfeso, né, que diz não salvas. Eles eram pessoas salvas. Essa carta foi endereçada à igreja de Éfeso. Eles estavam perseverando na fé, sem desfalecer, está falando ali. Contudo, isso não impediu o Senhor de ter aberto a possibilidade da apostasia a eles. Olha que sério é isso, queridos. Dizendo-lhes que poderiam não se arrepender e que nesse caso tiraria o seu candelabro do lugar. O que significaria? Lá em Lucas 13:3, em Atos 17:30 também fala isso.
o que deve significar que Cristo estava abrindo uma possibilidade de perda da salvação para os cristãos salvos naquele tempo. Para nós entendermos que não é sermos salvos, hoje aceitamos Jesus ali na igreja e já somos salvos e não precisa fazer mais nada. Pronto. Não. Precisamos conhecer a palavra de Deus, buscar conhecimento cada vez mais da palavra de Deus e praticar as boas obras da palavra de Deus. E assim remover aquilo que está lá dentro de nós, que foi plantado dentro de nós durante toda a jornada que nós andávamos no mundo. Foi impresso muitas coisas no nosso coração, no nosso pensamento que não vem de Deus. A palavra de Deus diz que devemos renovar a nossa mente através da palavra de Jesus. Devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento deve ser renovado, deve ser outro agora. O entendimento baseado na palavra de Jesus. A salvação final é condicional. O que significa isso? Que tem uma condição: ao apego firme à palavra de Deus até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Todos os dias precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Todos os dias precisamos nos render ao Senhor e praticar as boas obras de Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus. E assim nós estamos plantando para o nosso futuro a grandiosa salvação, de estarmos ali com Deus na eternidade. Louvado seja Deus. A salvação, então, ela é condicional. Ela tem uma condição que eu devo estar buscando sempre. A segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santidade até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo, lá em João 8,31, por exemplo, em Apocalipse 2, do 7 ao 11. Tem vários versículos que falam sobre isso. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, queridos. Hebreus 2:1. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Devemos estar constantemente buscando a presença de Deus. As coisas que temos ouvido, a expressão as coisas que já temos ouvido, ou as verdades ouvidas, refere-se à revelação de Deus em seu Filho. Aleluia, eu volto a dizer, está tudo em Cristo, tudo nele, sobre a salvação. Só há salvação através de Jesus, da obra de Jesus. A salvação não está lá em Moisés, a salvação está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aqui o perigo de se desviar não é devido a uma recusa rebelde de dar atenção ao Evangelho, mas a um descuido sobre o compromisso com Cristo, que é necessário. Não é uma coisa assim que eu me rebelo e tal e pronto, não. É eu ir negligenciando passo a passo, relaxando as coisas que outrora eu fazia, eu deixo de fazer. Devemos ser firmes. O resultado de se desviar de Cristo é um fim pior do que o experimentado por aqueles que desobedeceram à lei de Moisés sobre a antiga aliança. É pior. O autor está advertindo aos leitores cristãos que ouviram e aceitaram o Evangelho, que se eles se renderem à tentação de abandonar sua profissão de fé, sua situação se tornará desesperadora, porque será pior do que aqueles que se rebelaram no tempo de Moisés. Nós falamos na aula anterior. O tempo da graça fala da salvação eterna, da eternidade. E por isso nós devemos ser firmes e constantes em buscar, em servir e estar com o Senhor. Amém? O último ponto que eu falei ali, Jesus sofreu e provou a morte por todos os seres humanos. Amém?
Há algumas pessoas que acreditam que a salvação é para alguns, é determinada para algumas pessoas só. Nós, no entanto, acreditamos que não, que a salvação é para todos, mas todos que aceitarem a salvação. Todo aquele que se arrepender será salvo em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todos os homens. Hebreus 2:9. Ponto aqui: a morte de Jesus na cruz para realizar a salvação foi um ato da graça de Deus. Não tem outra coisa, é a graça de Deus. Enviar o seu único filho primogênito para nos salvar. Segundo ponto, sua morte foi em favor de cada pecador. Um claro ensino de Hebreus é que sua morte foi uma expiação substitutiva pelo nosso pecado. Jesus morreu uma vez só para salvar aqueles que já haviam morrido, aqueles que estão vivendo hoje e que morrerão, e aqueles que, se ele não voltar, nascerão ainda no futuro, pecarão e depois aceitarão a ele e serão salvos. Aleluia! Graça infinita, tremenda graça, misericordiosa graça de Deus para conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Terceiro ponto, sua morte não foi uma expiação limitada. Nós falamos isso um pouco na aula anterior. Isto é para algumas pessoas seletas. Não, eu falei agora também. Não é só para algumas pessoas, como alguns afirmam, né? Mas ele provou temporariamente a morte por todos os homens. Sua morte é de proveito para todo aquele que por fé se submete a ele como Senhor e Cristo na sua vida. Romanos 10, do 9 ao 13. Queridos, nós precisamos entender aqui, eu quero falar uma coisa muito importante agora. Nós precisamos entender uma coisa muito séria. Que Jesus, ele já veio, ele já morreu por nós, ele ressuscitou. Então não devemos negligenciar essa graça, porque nós estaríamos dizendo que ele teria que morrer de novo então, para nos salvar de novo. Ele não vai fazer isso de novo, queridos. Ele vai voltar. Ele vai voltar em vida para nos levar, mas morrer de novo ele não vai. Para terminarmos, louvado seja Deus. Negligenciar tão grande salvação é mais grave do que violar a lei. A lei foi dada por meio de anjos para Moisés e então ao povo. Eu falei isso agora há pouco, né? Mas a palavra do Evangelho foi dada diretamente pelo próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus veio trazer as boas novas da salvação. E não só isso, ele foi confirmado para os primeiros cristãos pelos apóstolos e outros que ouviram o Salvador. Amém? Se aqueles que desobedecerem à lei foram castigados severamente, a lei de Moisés, quanto mais aqueles que rejeitam a grande salvação que Cristo introduziu ao mundo. Os apóstolos atestaram e Deus confirmou através dos milagres, através do derramar do Espírito Santo. Aleluia! O que precisamos fazer para ter essa tão grande salvação? Prostrar o nosso coração ao Senhor Jesus. Dizer: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua graça, dessa grandiosa graça. Confessar, entender com o pensamento racional, entender isso e confessar de todo o teu coração. E então você será salvo. E depois busca conhecer da palavra de Deus, para se livrar das ciladas do inimigo, para se livrar daquele pecado oculto que ainda te aprisiona. Continua buscando de Deus. Vai buscando e vai crescendo. Vai na igreja, conversa com os irmãos, ouve a palavra de Deus e vai crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito, diz a palavra de Deus.
onde o pecado não terá mais domínio sobre você, sobre mim, aleluia. E então isso nos levará direto à eternidade, à Nova Jerusalém, onde viveremos com o Senhor Jesus, sendo nossa luz, aleluia, eternamente, um lugar sem dores, sem pranto, sem tristeza, sem doença, um lugar de alegria, de gozo e de paz. É esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar para mim e para você. Estaremos com Ele um dia na eternidade, porque tudo isso aqui vai passar. A palavra diz que tudo aqui se passará. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Essa é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra venha edificar o seu coração, venha tocar no seu coração, venha mudar algo dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.